Seja bem-vindo ao Bull&Bear desta semana. Hoje são meus convidados para analisar os temas quentes dos últimos dias, Carlos Almeida e Nuno Serafinha, ambos muito bem-vindos, como sempre, a este Bull&Bear. Antes de começarmos a nossa conversa, olhar precisamente para uma das notícias. Isabel dos Santos formalizou a proposta de fusão entre o BPI e o BCP. A carta foi enviada a Fernando Henrique, Nuno Amado e ao presidente do CaixaBank. É a resposta da empresária angolana à OPA lançada pelos espanhóis sobre o BPI. A CMVM já pediu mais esclarecimentos. É oficial. Isabel dos Santos mudou as regras do jogo. A empresária angolana propõe a fusão entre o BPI e o BCP, em alternativa à OPA lançada pelos espanhóis do CaixaBank sobre o BPI. É a forma de Isabel dos Santos mostrar que está contra a proposta dos catalães nos termos atuais. Na carta enviada às administrações do BCP, BPI e CaixaBank, a empresária defende a criação do maior banco com sede em Portugal e com posições em Angola, Moçambique e Polónia. A gestão deve ser portuguesa e independente dos acionistas. O que significaria então esta junção na banca portuguesa? Em primeiro lugar, o Banco Novo seria controlado por Angola. Aos 19% que Isabel dos Santos detém no BPI, juntavam-se os quase 20% que a Sonangol controla no BCP. A empresária angolana passava de ter 5,7% do capital da nova instituição, que teria uma capitalização bolsista próxima dos 6.500 milhões de euros. Quase 70% do capital seria controlado pelos acionistas do BCP. Uma união BPI-BCP criaria o maior banco português em termos de ativos consolidados, com cerca de 119 mil milhões de euros. A instituição ficava, no entanto, aquém da Caixa Geral em termos de depósitos. Seja qual for a solução, Isabel dos Santos e o CaixaBank terão de chegar a um acordo. A fusão depende da aprovação de 75% do capital das duas instituições e, obrigatoriamente, do CaixaBank. Já a OPA só avança com a desblindagem dos estatutos do BPI, que depende do apoio da empresária. O presidente do CaixaBank diz que o jogo ainda agora começou. O sucesso da operação vai sempre exigir o aval do governo português e de Bruxelas, isto porque o BCP ainda está a beneficiar do apoio de 3 mil milhões de euros da linha de crédito à banca, no âmbito do plano de reestruturação. A fusão entre dois dos maiores bancos privados portugueses já esteve em cima da mesa por mais que uma vez. Entre 2006 e 2007, o BCP manteve uma oferta pública de aquisição sobre o BPI em cima da mesa, que acabou por cair. No final de 2007, o próprio BPI apresentou uma proposta de fusão entre os dois bancos, que também não foi bem sucedida. Caso a operação fosse para a frente desta vez, cairia por terra a intenção de compra do novo banco por parte do BPI. O Conselho de Administração do banco, liderado por Fernando Henrique, reúne esta quarta-feira para discutir todos os cenários em cima da mesa. Carlos, e olhando para este tema, para o qual ainda há alguns aspectos a serem conhecidos e divulgados, e tal como a própria CMVM tinha pedido mais informações, é preciso perceber também todos estes contornos. A pergunta mais evidente para ambos, e que me parece, depois de decorridos estes dias, depois de termos conhecido na última semana uma OPA lançada pela CaixaBank e agora esta, podemos chamar-lhe proposta alternativa, uma fusão com o BCP, a questão que se coloca é: o que é que pretende Isabel dos Santos com esta contraproposta, não podemos dizer, mas proposta alternativa? Acima de tudo, considerar aqui alguma lógica de reforço da sua posição no setor financeiro português, atendendo o facto de, neste momento, e creio que também há aqui um aspecto importante que é realçar, que é a questão da posição de Angola junto do setor financeiro português, e essa mesma posição ser, em certa medida, mantida fruto desta mesma fusão, caso ela se materialize. Mas creio que a parte mais imediata é a revisão em alta do preço daquilo que é proposto pelo CaixaBank. Eventualmente aqui alguma compra de tempo
no sentido de, e já identificou, que não está agradada com o preço que é proposto, que não identifica todo o potencial que o banco tem e toda a recuperação que o próprio setor financeiro português poderá ter no futuro próximo. Mas também fala na questão da independência da administração e de uma administração que sairia deste processo de fusão e também do próprio papel de credor da economia e das empresas da nova instituição. Eu diria que essa frase poderia ser aplicada a qualquer outro banco, a qualquer outro tipo de administração e, mais para mais, agora, estando nós sujeitos também a uma união bancária, ela própria, cada vez mais, os próprios supervisores advogam essa mesma independência da administração junto dos acionistas e aquilo que é a evolução do corporate governance assim o admite. Mas, acima de tudo, é um projeto nacional, que aqui sim tem um outro cariz, quando digo nacional, que são duas instituições de origem portuguesa que continuariam a exercer a sua atividade com uma base essencialmente portuguesa, independentemente da origem dos seus acionistas. Mas, acima de tudo, o que está aqui em causa também é o papel que depois, nessa nova entidade a ser criada, caso se materializasse esse mesmo processo de fusão, o peso que os investidores angolanos teriam nesse mesmo banco. Porque se nós repararmos que os 20% que o Sonangol neste momento detém junto do BCP, mais os 18% que Isabel dos Santos tem relativamente ao BPI, se nós fizéssemos aqui um equilíbrio daquilo que é as posições atuais de valor de mercado de cada uma das instituições, Angola teria de ter um peso quase de 21%, neste novo banco. Enquanto que Espanha, neste caso o La Caja, juntamente o Sabadell, iriam ter uma posição próxima dos 16,5%. No qual, numa posição minoritária, ou com menor dimensão, diria mais corretamente, que Isabel dos Santos tem neste momento no BPI, iria ter uma posição também ela de relevo, juntamente com o Sonangol, na nova instituição. Há aqui este mesmo interesse. E essa é uma questão importante para analisarmos, e quando olhamos em paralelo para estas duas propostas, de um lado teríamos uma instituição, e não havendo uma contra-OPA maioritariamente espanhola, do outro lado temos uma operação que resultaria num acionista maioritariamente angolano. Sim, e ao mesmo tempo que o próprio La Caja, que veria a sua posição de que neste momento, apesar dos limites dos 20% que tem no BPI, que é uma posição de 44%, veria a sua posição em torno dos 13%. Mais depois a posição do Sabadell, em termos de Espanha. E aí a questão que coloca é exatamente qual é que seria o interesse do maior acionista do BPI nessa posição diluída. Portanto, há aqui ainda um grande percurso a percorrer, algumas clarificações, tal e qual como os reguladores estão a exigir neste momento, no sentido de identificar quais serão os próximos passos, mas já agora dou aqui um pouco esta nota. Para lá deste processo em si, desta fusão, é preciso ver que houve primeiro a OPA, eu diria que é mais um processo de uma operação, de aquisição de outra empresa, que acontece no mercado nacional, em que não corre nada bem à primeira. Isto é, há sempre depois uma outra abordagem, quer dos outros acionistas, quer outros. E já ouvimos isto noutras entidades, já ouvimos isto em outras operações, mas... Vimos há bem pouco tempo uma tentativa da OPA, nesse caso, mas de Isabel dos Santos sobre a PT-SGPS. A PT, vimos o processo todo da Espírito Santo de Saúde, teríamos visto anteriormente todo o processo da Simpor. Portanto, é mais um daqueles casos que acontecem no mercado português, em que, em certa medida, é um tanto ou quanto singular quando nós observamos o processo de consolidação noutros mercados bem mais desenvolvidos que o português. Nuno, pergunta aquela que fiz ao Carlos, mas juntando-lhe aqui uma outra mais objetiva e pragmática, que é: Isabel dos Santos lança esta alternativa porque não tem capital para fazer uma contra-OPA? Sim, provavelmente não está interessado em fazer uma contra-OPA por várias razões, eventualmente, e também uma dessas razões é a falta de capacidade financeira para o fazer. Mas é a resposta possível, não é? Eu diria que uma OPA, idealmente, defender-se-ia com uma contra-OPA. Não é o caso, isso é pena para o mercado de capitais. No entanto, eu creio que a proposta da Isabel dos Santos é uma proposta inteligente, no sentido que, enfim, ganha tempo em termos táticos, valoriza a sua posição e oferece uma alternativa à OPA, não é? E a alternativa é uma alternativa racional sob o ponto de vista económico, não é? Se existem sinergias da OPA, do CaixaBank ao BPI, eventualmente depois de uma futura aquisição do BPI ao novo banco,
as sinergias que emergem de uma eventual fusão entre a BPI e a BCP são muito, muito maiores ainda, não é? Agora, resta saber se em termos políticos, isso iria implicar, obviamente, bastantes redundâncias a nível da componente operacional, e se em ano de eleições isso, enfim, seria promovido ou seria defendido pelo Governo e pelos reguladores. Se a OPA, eu creio que os espanhóis vão ter que, para esta solução ter viabilidade, o CaixaBank e o Sabadell também vão ter que conversar, portanto já estamos a ver que existem aqui dois grandes polos de interesse e dois grandes polos de controle de capital, e portanto vai haver aqui uma luta entre Angola de um lado e espanhóis do outro, considerando a posição mais vantajosa que os espanhóis têm. Eu acho que provavelmente vai passar o sucesso desta sugestão de Isabel dos Santos vai passar muito pela capacidade que o CaixaBank tem para oferecer uma contrapartida mais benéfica para os atuais acionistas da BPI, e eu creio que provavelmente esse será o cenário mais provável, ou, porventura, o CaixaBank, juntamente com o Sabadell, ter uma posição preponderante depois no domínio da entidade que resultar da fusão entre o BPI e o BCP. Mas vai implicar certamente, e como será de esperar, muita negociação entre os vários acionistas. Vai, mas neste caso... Qual é que parece destas duas possibilidades a mais provável de ocorrer? A fusão ou a OPA? Eu penso que o caminho da OPA poderá ser mais provável, até porque há aqui um fator importante que não podemos colocar de lado, que é a vontade da administração do BPI. A administração do BPI vê, sobretudo, como grande oportunidade a possibilidade de ter ou de estar na corrida para o novo banco. E sabe que o CaixaBank vai patrocinar e tem dinheiro e tem poder de fogo para o fazer. Obviamente, esta solução que a Isabel dos Santos propõe dá uma opção, é uma opção real. As opções reais valem muito dinheiro para a administração do BPI. Isto vale muito dinheiro, ou seja, na eventualidade do BPI não ser bem sucedido, caso, obviamente, os estatutos do BPI sejam desblindados e caso a OPA da CaixaBank vá para a frente, mas se mesmo assim, o que é um cenário também bastante plausível, porque nós sabemos que existem muitos interessados no novo banco, se mesmo assim o BPI não conseguir adquirir o novo banco, a administração do BPI e a própria CaixaBank têm uma nova alternativa, que é uma fusão com o BCP, que não deixa, e o BCP também já disse que estaria disposto a conversar. Aliás, quando uma missiva e quando uma proposta destas vem de um grande acionista de um dos bancos, neste caso dos dois bancos, até porque obviamente existem vasos comunicantes, para ser simpático, entre Isabel dos Santos e a Sonangol, obviamente que as administrações têm que ouvir e têm que sentar e têm que pensar qual é que é a racionalidade. Mas será que uma não limita a outra neste sentido? Esta proposta de fusão, e pelo facto de coincidir praticamente, estamos a falar de um período temporal muito curto entre uma e outra, e estando já os prazos também em cima da mesa para a corrida ao próprio novo banco, não poderá o lançamento desta proposta paralela fazer cair, à partida, essa tentativa de conseguir comprar o novo banco? Vai-se ter que arranjar uma solução muito rapidamente, não é? Portanto, das duas uma, ou não chegam de maneira nenhuma a entendimento relativamente ao avanço da OPA, e portanto a CaixaBank poderá, mas a CaixaBank também já disse na sua apresentação de resultados que, enfim, esta história estava agora a começar. E, portanto, as OPAs normalmente, quer dizer, isto não tem caráter especulativo, tem caráter mais estatístico do que outra coisa. Existem sempre revisões aos preços de uma primeira OPA quando existe, de facto, um interessado que está seriamente interessado em fazer essa aquisição. E, portanto, há que acreditar que esse é o cenário mais provável. Uma instituição como a CaixaBank, que é o maior banco em Espanha, não é o maior banco espanhol, mas é o maior banco em Espanha, que tem 400 mil milhões de euros de ativos, que é parceiro do BPI há mais de 15 anos e, portanto, que lança uma OPA e que vê uma oportunidade no mercado português via BPI de adquirir um outro banco, neste caso o novo banco, este claramente temos que perceber que é o cenário central. Não me parece que a CaixaBank vá abandonar, sem ter devidamente os seus interesses salvaguardados, este caminho. Portanto, para que a CaixaBank decida ou deixe cair a OPA e decida por estudar a alternativa da fusão com o BPI, com o BCP, terá neste que ter caso, contrapartidas. terá que ter também contrapartidas. Neste caso será a capacidade de dominar, eventualmente, uma cidade de veículo que os espanhóis, neste caso a CaixaBank, mais o Sabadell, possam ter com a Sonangol e com a Isabel dos Santos. Eu penso que Espanha, neste caso a CaixaBank, não vai abdicar desse controle e tem poder de fogo para não abdicar desse controle. Agora, outro aspecto aqui importante é a vontade da administração do BPI.
A administração do BPI, e o BPI tem sido neste momento o membro, o elemento agitador da Banca Nacional. Isso é positivo, só mostra a saúde financeira do BPI, mostra de facto que fez um bom trabalho de casa, pelo menos no programa de reembolso da ajuda que esteve, do processo de capitalização que teve, do reembolso dos COCOs, e portanto neste momento está em condições para estar num processo, enfim, de aquisição. Agora, o BCP, neste caso, existem aqui limitações a nível da Autoridade da Concorrência, que o BCP ainda está debaixo de programa de capitalização, ainda tem remédios que ainda teve que implementar. E teria que pagar as COCOs antecipar? Eventualmente, bem, não sabemos. Depende, porque numa fusão não é claro que eu tenha que fazer. Mas, obviamente, o que me parece mais ou menos claro é que os remédios que o BCP teve que aplicar e que ainda não aplicou, a nova instituição também terá que os aplicar. E isso vai significar, porventura, vendas de ativos potenciais, até porque, enfim, na futura instituição, o BCP terá um peso de 2/3 e o BPI de 1/3. Último ponto, a administração do BPI, como membro agitador, neste momento está numa situação privilegiada, apesar de ser um banco mais pequeno, tem expectativas, e expectativas da administração do BPI, sob o ponto de vista de liderança, concretizam-se mais facilmente com a liderança do novo banco, ou com a aquisição do novo banco, que é um banco de transição e que, por definição, não tem uma administração duradoura, do que, por exemplo, numa fusão com o BCP, que na realidade não é uma fusão entre iguais, por um lado. Por outro lado, a administração do BCP tem um excelente track record nos últimos 3 anos de controle de custos e de gestão de risco, melhor mesmo do que o BPI. E, portanto, nesse aspecto, seria basicamente o BCP a engolir o BPI e temos que dar credibilidade e não sobrevalorizar ou subvalorizar a capacidade que Fernando Henrique tem como banqueiro de ter um controlo sobre a sua instituição e sobre os seus acionistas. Mas o que não deixa de ser curioso neste processo é também o facto de a segunda maior acionista, neste caso do BPI, tomar a liderança deste mesmo processo. O que muitas vezes não é normal, uma vez que são os principais acionistas que tomam essa mesma iniciativa, e o Lacarra fica aqui num papel de ver para crer naquilo que vai dar seguimento a este mesmo processo, sabendo nós antemão que o BCP também tem essa abertura de negociação e de sentar à mesa com a administração do BPI. Mas é o aspecto singular deste mesmo processo, é o facto de uma acionista com 20% do capital tomar a iniciativa deste mesmo processo, uma vez porque tem interesses sobre esta mesma operação, e inclusivamente algumas lógicas de moeda de troca que poderão estar em cima da mesa, comparativamente àquilo que é essa posição entre Espanha e Angola, é eventualmente um reforço também da sua posição no cenário do setor financeiro angolano. Não sei se poderá passar um pouco por aí, mas aí em certa medida é uma concentração de risco que os próprios investidores angolanos estão a fazer no próprio seu sistema financeiro, mas é algo que depois terá que ser admitido, ao mesmo tempo que, e é preciso também termos em consideração, que todo este mesmo processo de fusão tem que haver aqui, para lá da Comissão Europeia e do Governo Português, também aqui um aval técnico por parte do Banco de Portugal e, por sua vez, do Banco Central Europeu. E essa é outra questão que me parece também muito importante, que é, partindo do pressuposto que esta proposta alternativa tem pernas para andar, é preciso olhar para os reguladores e para aquilo que poderão dizer. Sim, e os remédios que irão ser aplicados. O BCP, repara, e dizia o Nuno, está neste momento neste processo de terminar todo o processo, ainda falta alguns remédios, está num processo inclusive de redução de pessoal e de emagrecimento da sua estrutura, muito focado naquilo que é a gestão do capital e neste momento focado também no controle da margem financeira e surgindo deste mesmo processo de fusão, era mais um ciclo que iria ocorrer com um grande impacto naquilo que é as estruturas dos próprios bancos. Sendo certo que também é preciso não esquecer que este mesmo processo de maior consolidação ou maior níveis de supervisão a nível da zona euro por parte do Banco Central Europeu, ele próprio é quase um elemento catalisador para mais processos de fusão, mais processos de concentração. E aquilo que nós estamos aqui a assistir é um pouco um ajuste fruto desta mesma supervisão mais abrangente, mas ao mesmo tempo também um sinal daquilo que é a qualidade do próprio setor financeiro português, que tem passado algumas adversidades nos últimos tempos, mas acima de tudo é reconhecer que o próprio setor financeiro português está em alteração, está a mudar
e é certo que não vai ficar como está neste momento, mais para mais com o processo depois também de alienação do novo banco, e esse interesse que vemos dos investidores no setor financeiro português é algo que também, acima de tudo, poderá ser um sinal de reconhecimento daquilo que é o panorama nacional, e vamos agora ver como é que depois se vai traduzir na prática na melhoria dos serviços e também na qualidade prestada, quer às empresas especialmente, e também às famílias. Ainda assim teremos, podemos dizer, uma espécie de superbanco à escala nacional, e eu tenho aqui alguns números. Seria a maior instituição privada em termos de ativos, valeriam 119 mil milhões de euros, mais 20% do que a Caixa, que são cerca de 100 mil milhões. Em termos de crédito, seriam 155,3 mil milhões de euros, e só seria ultrapassado mesmo ao nível dos depósitos pela Caixa. Seria mais, e olhando já para lá do mercado nacional, esta possível fusão traria aqui uma instituição forte para concorrer com alguns dos principais players europeus, ou mesmo assim teríamos aqui uma escala muito reduzida? A questão é um pouco essa, porque se é certo que a nível internacional, ao nível europeu, se queremos dizer, esse processo de consolidação digamos, é uma verdade, quase uma evidência inevitável, passa a redundância, em certa medida. O que é certo é também que, neste momento, nos moldes atuais, o setor financeiro português não tem capacidade de participar nesse mesmo movimento de consolidação por sua iniciativa. Portanto, será sempre objeto desse mesmo processo de consolidação. De certa forma, será aquele elemento que será adquirido por outras entidades nesta altura. E, como costuma dizer, os bancos fortes fazem também uma economia forte, e a partir do momento em que temos uma instituição mais forte, e é preciso ver também, se nós recuarmos, se calhar, cerca de 10, 15 anos, víamos um grande banco, que era o BCP, em termos de grande posição, só que, entretanto, sofreu um grande desvalorização nos últimos tempos, mas essa posição dominante já foi tomada também pelo próprio BCP. Em questão, foi um emagrecimento significativo fruto desta mesma crise soberana que tivemos no setor financeiro português, e isto era quase que recuperar um pouco aquela grande instituição privada portuguesa, que neste momento é dominada claramente pelo Estado via Caixa Geral de Depósitos. Mas isso era um reafirmar desses bancos nacionais fortes, que é um pouco aquilo que nós muitas vezes assistimos também àquilo que se passa noutros países. E aos preços de hoje não teríamos a quarta maior cotada do PSI 20, com um valor de uma capitalização bolsista de cerca de 6.500 milhões de euros. Mas é preciso não esquecer, e queria também a tua opinião sobre esta questão de termos um banco com outra capacidade a nível europeu, ou não. E olhando também para aquilo que muitas vezes se fala em processos de fusão, que são as sinergias, as reestruturações, ou seja, encerramento de balcões, despedimento. Portanto, em qualquer um destes cenários, quer na compra do novo banco, quer numa fusão com o BCP, teríamos um cenário destes em cima da mesa. Sim, teríamos, mas o espaço das sinergias, leia-se, a redução, corte de custos, enfim, provavelmente mais desempregados, mais balcões fechados, enfim. Um movimento mais brusco seria, obviamente, entre BPI e BCP, não é? Portanto, aí haveria mais sinergias, porque, obviamente, o BCP também é um banco maior, enfim, existe uma margem muito larga para haver corte de custos e racionalização. Obviamente, com o novo banco também, não é? Mas com o BCP provavelmente seria algo, sob o ponto de vista político, mais difícil de gerir, e, portanto, a execução neste momento também seria mais complexa. No entanto, isto acabam por ser boas notícias, não é? Apesar de, enfim, a resposta de Isabel dos Santos não ter sido com uma OPA, porque, enfim, o contexto assim o obriga, acabam por ser boas notícias para o mercado português. Tu dizias que a instituição resultante da fusão entre a eventual fusão entre BCP e BPI seria a quarta cotada. Enfim, isto é significativo, não é? Os dois maiores bancos criariam um mega banco e seriam só a quarta maior cotada. Na Bolsa Portuguesa. Na Bolsa Portuguesa. Isto, se recuarmos 10 anos, obviamente que, quase certeza, não tenho os números de cor, mas obviamente uma fusão entre estas duas instituições criariam provavelmente a maior cotada. Portanto, a perda e a destruição de valor que houve na banca portuguesa e na banca europeia, enfim, não foi só um fenómeno português, aqui em Portugal obviamente as coisas sentiram-se de forma mais aguda, também derivado do processo de assistência financeira que Portugal teve que recorrer em 2011, mas enfim, isto é bem exemplificativo
da destruição de valor que houve na banca portuguesa. Comentava com um colega meu, e ele sugeriu, como o mercado está a ficar quente, isto se calhar até abria a oportunidade, e ele dizia com toda a razão, de se calhar repensar a venda do novo banco. Sendo que o novo banco, o objetivo é maximizar o valor de venda, não é? Porque neste momento temos dinheiro indireto de contribuintes e temos os outros bancos como acionistas do Fundo de Resolução. E, eventualmente, fazer um IPO do novo banco, se calhar, poderia fazer sentido. Talvez pudesse maximizar o valor recebido pelo Fundo de Resolução e pelos contribuintes e reduzir, ao fim e ao cabo, a exposição que os contribuintes têm ou poderão ter a uma má venda do novo banco. Agora, obviamente, estamos muito em cima, o processo já está a rolar, o processo já está muito avançado no que diz respeito ao novo banco e, portanto, alterar a estratégia de venda do novo banco, apesar de, enfim, poder fazer sentido e o upside ser assim, bastante... era sempre mudar as regras. Seria mudar as regras, enfim. Agora, eu acho que isto vai ser um processo que vai ter que ser resolvido rapidamente, precisamente por causa do novo banco. Não nos podemos esquecer que sem CaixaBank ou sem a OPA, eu creio que o BPI não tem capacidade para acorrer à aquisição do novo banco. E, portanto, isto é algo que vai ter que resolver num tempo relativamente curto. Portanto, eu acho que muito brevemente vamos saber se a solução não dá, passará... e essa é uma questão que muitas pessoas colocam, porque há questões obviamente legais, prazos legais para cumprirem nas várias fases do concurso na corrida ao novo banco, a questão da OPA, a própria proposta de fusão. Cada um destes processos tem uma data própria, tem um timing próprio, mas na prática, e tentando simplificar também para o telespectador, não dá para ficar à espera de todos. Não. Portanto, vai ter que se optar por um dos caminhos. Eu acho sinceramente, isto é altamente especulativo e é só um cenário, é um cenário que eu penso como mais provável. Será que eventualmente poderá haver, tudo indica, aliás o mercado revela-nos isso, poderá haver uma revisão da contrapartida financeira da OPA do CaixaBank, deverá haver obviamente uma revisão para que a OPA seja bem sucedida, um desbloqueio dos estatutos do BPI e neste caso poderá haver um acordo caso o BPI não compre o BCP, não compre o novo banco, que se estude posteriormente depois então uma fusão já com, enfim, um pré-acordo entre, neste caso, as partes interessadas, Angola, representado por Isabel dos Santos e Angola, e CaixaBank do lado do BPI, mais Sabadell também do lado do BCP. E, portanto, esta é... se eu estivesse no BPI, se mandasse ou se tivesse influência nos destinos do BPI, era esta a opção que eu queria ter em cima da mesa, ou seja, ter na prática duas opções, ter imediatamente a opção da corrida a um novo banco, um banco que, enfim, que interessa bastante ao BPI e é bastante complementar, a mesmo a nível da carteira de crédito, é bastante complementar a carteira de crédito do BPI, que tem aí um dos seus principais calcanhares daqueles, que é uma rentabilidade dos ativos muito reduzida, porque tem pouca exposição a crédito corporativo, e, portanto, esse seria para mim o meu cenário central e não descuraria, caso o cenário central não se verificasse, e posteriormente, depois de formalizar a minha compra ao novo banco, e se o novo banco não me fosse vendido, seria depois tentar este plano B, que é proposto pela Isabel dos Santos, acho eu que de forma inteligente, em termos táticos e em termos estratégicos, que ao fim e ao cabo também acaba por acrescentar valor aos acionistas do BPI, embora um valor estratégico e mais de longo prazo, obviamente, e também tem um racional económico muito, muito importante. Obviamente, sob o ponto de vista da execução, é mais complicado, especialmente por causa da Direção-Geral da Concorrência e da situação específica do BCP, pelo facto de estar ainda debaixo de um programa de recapitalização que se estende até 2017. Carlos, para fecharmos este tema rapidamente e para reiterarmos também esta questão, que é o novo banco e a venda e o interesse pelo novo banco vai ter certamente um papel importante e preponderante em todo este processo negocial. Sim, e é bom, creio que daquilo que é a perspectiva depois da alienação do novo banco, quer do ponto de vista do Fundo de Resolução, quer do ponto de vista também dos bancos que participaram no empréstimo ao próprio Fundo de Resolução, este interesse em torno da banca portuguesa é um sinal positivo. Esta questão do IPO do novo banco poderia ser um cenário interessante? Uma hipótese, diria, nesta fase não é aquilo que está em cima da mesa, como é sabido e como é público, mas diria que foi uma das várias alternativas que eventualmente possa ter sido estudada, embora o processo está a percorrer os seus caminhos e vai haver aqui uma variável, não diria que só a variável tempo, mas uma variável também de valor e propostas e o interesse daquilo que é sobre o novo banco, que vai ser determinante. Mas eu só acrescentava um ponto, que era relativamente à questão dos estatutos do BPI,
Os estatutos do BPI admito que só serão revistos ou alterados de acordo com aquilo que a CaixaBank pretende, a partir do momento que há a revisão do preço. Portanto, até lá terá que haver aqui um avanço mais forte da CaixaBank, caso o pretenda, no sentido de aumentar o preço, porque caso contrário a própria Isabel dos Santos não vai dar a validação dessa alteração. E esse é um dos argumentos mais fortes da Isabel dos Santos. Ela avança com várias razões para, enfim, valorizar este cenário alternativo, mas eu creio que o ponto é o prémio de controle, não é? Portanto, a oferta do CaixaBank é uma oferta que implicou um prémio no curto prazo, mas se virmos o preço médio do BPI nos últimos 12 meses, o prémio não é assim tão significativo, se vemos o preço médio, o prémio não é assim tão significativo e, portanto, esse é o ponto-chave e eu creio muito que e não é à toa que é o primeiro argumento usado, salvo erro, por isso. E já continuamos a analisar outros temas depois de um curto intervalo. Não saia daí.